E aí, amigo concurseiro, concurseira, você que vai fazer agora a prova do INSS aí, vou deixar mais uma dica para você hoje. Hoje eu quero falar a respeito de atos administrativos, um assunto que eu sei que a maioria dos concurseiros aí acha bastante complexo. Então, primeiramente, vamos lembrar o conceito de ato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação de vontade unilateral da administração pública ou de quem lhe faça as vezes. Então, analisando esse conceito, a gente chega na seguinte conclusão. Se o ato administrativo é uma manifestação de vontade unilateral, isso quer dizer que quando a administração emite um ato administrativo, ela não está fazendo acordo com nenhum particular, porque acordo é manifestação de vontade bilateral. Por exemplo, se eu quero comprar algo que você tem para vender, a gente tem um acordo na situação, você quer vender, eu quero comprar, aí a gente vai formalizar um contrato, existe bilateralidade. Já no ato administrativo a ideia é oposta a essa. Aqui a gente vai ter a administração manifestando a vontade dela e não interessa o que o particular pensa a respeito. Para o particular o ato administrativo é impositivo. Por exemplo, quando um agente de trânsito faz uma multa de trânsito, ele está manifestando a vontade da administração. Imagina que você foi um multado, você gosta de tomar multa? Não, com certeza que não. E mesmo assim a multa vem, ela independe da tua vontade. Então, ato administrativo manifesta somente a vontade unilateral do Estado. O Estado, nesse caso, ele pode estar sendo representado pelas entidades da administração pública direta ou indireta, União, estados, municípios, DF, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, como ele também pode ser representado por particulares, como no caso das concessionárias, permissionárias, autorizatárias, como no caso dos cartórios também. Nessas situações nós temos empresas privadas agindo em nome do Estado. Então a gente conclui o seguinte: o ato administrativo não é emanado só pela administração pública. Um ato administrativo também pode ser praticado por particular, desde que o particular, é claro, esteja agindo em nome do Estado. Então, continuando aí a definição do que é ato administrativo, a gente já sabe que ele é uma manifestação de vontade unilateral e agora a gente tem que saber qual é a finalidade dele. A finalidade dele é satisfazer o interesse público. Em razão disso, os atos administrativos são praticados sob um regime jurídico de direito público, o que lembra que o ato administrativo é imposto ao administrado. A administração tem o poder de emanar a vontade dela e fazer o administrado obedecer essa vontade, ele querendo ou não. É aí que entra a impositividade do ato administrativo, como resultado da finalidade do ato, que é satisfazer o interesse público, e como resultado do regime jurídico que regula a prática dos atos administrativos, que é o regime jurídico de direito público. Agora vamos organizar isso tudo? Vamos lá. Vai ficar assim: atos administrativos são manifestações de vontade unilateral do Estado ou de quem lhe faça as vezes, cuja finalidade é satisfazer o interesse público e são praticados sob regime jurídico de direito público. Beleza. Visto o conceito de ato administrativo, vamos lembrar quais são os elementos do ato. Para um ato administrativo existir, tem que ser respeitados 5 elementos. Para memorizar o nome desses 5 elementos, a gente usa a palavrinha COFIFOMOB. COFIFOMOB. Co de competência, fi de finalidade, mo de motivo, o de objeto e fo de forma. Eu inverti a ordem da coisa, mas está aí os 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O elemento competência manifesta a prerrogativa que um agente público tem para praticar um ato administrativo. O elemento finalidade lembra que a finalidade do ato é satisfazer o interesse público. O elemento forma está relacionado com a aparência do ato, com o revestimento exterior do ato. O elemento motivo representa os pressupostos de fato e de direito que determinam ou autorizam a prática de um ato administrativo. E o elemento objeto está relacionado com a consequência direta e imediata que resulta da prática de um ato administrativo. Além de ter 5 elementos, os atos administrativos também têm atributos. Os atributos dos atos administrativos são presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Para ajudar você a lembrar, lembra da palavra pati. Se você chama Patrícia ou conhece alguém que chama Patrícia, fica mais fácil. Pati. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade,
tipicidade e imperatividade. A presunção de legitimidade é uma regrinha prevista em todos os atos administrativos que diz que o ato é presumido praticado de acordo com a lei e de acordo com a verdade. Só que essa presunção é relativa, porque é possível na prática que um ato seja ilegal. Nesse caso, o ato ainda assim é presumido legítimo, mas a pessoa que foi atacada pelo ato pode apresentar provas para a administração para contestar ali aquela legalidade do ato. Então é possível provar que o ato é ilegal ou que o ato foi praticado em cima de uma mentira. Mas enquanto não for provado isso e o ato não for anulado, o entendimento é que o ato tem que ser obedecido, que ele é presumido legal e que ele é presumido verdadeiro. O atributo da autoexecutoriedade diz que a administração pública não depende de autorização judicial para executar ato administrativo. Detalhe, viu? A autoexecutoriedade não está presente em tudo quanto é ato, não. O atributo da tipicidade está relacionado com a forma do ato. Ele fala que o ato administrativo, em algumas situações, tem forma prevista em lei. E quando a forma do ato está prevista em lei, aquele ato tem que ser produzido de acordo com o que foi apresentado na lei. Caso contrário, o ato é ilegal. E o atributo da imperatividade diz que o ato administrativo é impositivo ao administrado, ou seja, não depende da anuência ou da concordância do administrado. Bom, para a gente fechar, eu quero falar rapidinho a respeito da extinção dos atos administrativos. Existem várias formas de extinção, mas as duas que mais caem em prova é anulação e revogação. Então vamos lá. Primeiro, anulação. A anulação decorre do controle de legalidade, controle que serve para ver se o ato é legal ou ilegal. Se o ato for legal, mantém ele no mundo. Se o ato for ilegal, ele é anulado. Então, a anulação é para ato ilegal. E tanto faz se o ato ilegal é vinculado ao discricionário. Não interessa a natureza do ato. O que interessa é ele ser ilegal. Quem tem competência para anular um ato administrativo é a própria administração pública que produziu o ato, seja de ofício ou pelo Poder Judiciário, seja de ofício ou por provocação, desculpa. E também tem competência para anular o ato administrativo o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário só pode anular o ato administrativo de ofício. Desculpa, por provocação, ele não pode anular o ato de ofício. Poder Judiciário só por provocação. E a administração anula de ofício ou por provocação. Agora vamos lá para a revogação, comparar um com o outro. A revogação, ela decorre de um controle de mérito. No caso da revogação, não é controle de legalidade, é controle de mérito. E o ato que vai ser revogado, ele tem que ser legal e discricionário. Não existe revogação de ato vinculado, o ato tem que ser legal e discricionário. E quem tem competência para anular o ato é a própria administração pública que produziu o ato. O Poder Judiciário não tem competência para anular ato administrativo. Agora um detalhe, o último para fechar aí. Se a questão de prova disser que o ato administrativo é do próprio Poder Judiciário, aí o Judiciário vai ter competência para revogar o ato dele. Ele não revoga ato, ele não revoga ato de outro poder, mas se a questão disser expressamente que o ato é dele, ele vai ter competência para revogar esse ato. Bom, é isso aí. Eu fico por aqui, espero que essas dicas aí de ato administrativo sejam suficientes para fazer você gabaritar o assunto se ele chegar a cair na sua prova. E eu aguardo você durante a semana aí para a gente estar trabalhando com mais algumas dicas de direito administrativo. Bom estudo, boa preparação, rumo à aprovação. Até mais!